Prontinho, pode começar. Bem, boa tarde, turma, né? Primeiramente, vamos dar início mais a um encontro, né? Nosso segundo encontro. Essa matéria é tão importante para a gente, né? Gerenciamento e controle ambiental, né? Através de pequenas práticas, a gente comentou na aula passada, né? A gente pode mudar o mundo, literalmente, né? Tudo depende da gente aqui, né? Não é por acaso que vocês podem notar aí que o tempo tá meio doido, né? E você pode ter certeza, vocês podem ter certeza que tem um pouquinho da ação do homem nisso aí, né? Pra gente não falar muita coisa, né? Vocês podem olhar aí no país, está com alerta de calor, né? Ó, regiões sul, sudeste, qual mais? Centro-oeste e uma parte do nordeste, vocês podem ver que o tempo não está muito normal, não. Está muito calor, vocês podem notar que por volta das 6h30, 7 horas da manhã já está 20 e poucos graus, já está 25 graus, né? Recebi relatos que tem locais que está 30 graus, né? Então vocês podem observar aí que alguma coisa está acontecendo sim, né? Agora, quão o homem tem culpa nesse processo, acredito que grande parte tem assim, tá certo? Então, vamos começar a aula 2 hoje, né? Dar continuidade onde a gente parou. Vou capturar vocês aqui e a gente faz o mesmo esquema. A gente vai lendo um pouquinho da aula anterior para dar uma contextualizada, só dar uma relembrada, né? E vamos tocar adiante aí. Só um momento. Tudo certo, Olívia? Responde para mim se você está vendo o slide, por favor. Sim, consigo te ouvir. Espera aí que está carregando a sua apresentação. Sim, consigo ver também. Pode Ah, continuar. tá certo. Bom, pessoal, na aula passada a gente falou de muita coisa, né? A gente falou de chuva ácida, a gente falou da poluição em geral, né? Que afeta que afeta a nossa vida no cotidiano, né? A gente viu algumas fotos como São Paulo, eu falei que São Paulo, aqui para a gente na apostila, onde o estudo, né, como diz, foi realizado, que eles têm o CEDESP lá, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, que faz esse monitoramento climático e tudo mais, né? A gente viu as ilhas de calor, né? Que onde o sol bate ali em determinados locais e dá diferença de temperatura, principalmente onde não tem arborização, né? Que aumenta muito a temperatura, né? A gente vê um dado, trouxe uma foto ilustrativa, a gente viu um dado que um determinado local, com determinada localidade na rua, né? A gente viu que, sei lá, vou chutar aqui, pessoal, não vou colocar a foto não, mas sei lá, tava 32 graus, né? Com a vegetação, já estava quente, tudo mais na sombra. Agora imagina se não tivesse, né? A foto mostrou para a gente 40 graus, né? Vocês vão olhar aí na apresentação, coloquei uma senhora fritando um ovo no asfalto lá. E acontece mesmo, pessoal, faz toda a diferença, né? Então, a qualidade do ar, enfim, né? Interfere, a poluição interfere diretamente nisso aí. Bom, vou ter um pouco do slide da aula passada, pessoal, não vou voltar tudo para não ficar cansativo. Eu já falei que a matéria é muito condensada, a gente tem que resumir e tudo mais para ficar uma coisa mais palatável, né? Uma coisa melhor de se estudar, mais agradável. Vou ter alguns slides, ó. Qualidade do ar, ó. Índice e parâmetros, que a gente, conforme a gente falou, né? A CEDESP, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, faz todo esse estudo aqui, né? Então, eu trouxe um índice e parâmetros para a gente, na aula passada, ó. Qualidade do ar boa, regular, inadequada, má e péssima, né? Dentro de uma série de medições aqui, ó. Então, carbono, dióxido de nitrogênio, dióxido de sódio, enfim, né? Ozônio. Bom, para compartilhar essas informações, usamos índices mais altos, ou seja, valor que representa as condições mais prejudiciais na estação. E a gente comentou, né, que o pessoal que sofre muito com isso aí, né, nessa mudança climática, né, dessas diferentes nuances de temperatura, aí são os idosos, né, e os velhos, o pessoal que tem, os idosos, né, os velhos, meio, como se diz, pleonasmo aqui, mas os idosos, as crianças, né, e o pessoal que tem alguma comorbidade respiratória, que eu posso me incluir nisso aí, ó. Tem asma, né, de vez em quando o tempo mudou, né, eu carrego a bombinha comigo. Então, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
A CDESP tem esse controle, tem esse monitoramento climático aí. Tem uma tabelinha aqui também, ó, qualidade, qualidade boa, regular, inadequada, má e péssima, né? E tem um índice, né, do estudo que fizeram. Praticamente não há riscos à saúde, 51 a 100. Pessoas do grupo sensíveis, ou crianças, idosos, pessoas com doenças respiratórias, que a gente comentou, e cardíacas podem apresentar sintomas como tosse seca e cansaço. Inadequada, segundo esse índice, 101 e 199. Ó. Toda a população pode apresentar sintomas como tosse seca, cansaço, dor nos olhos, nariz e garganta. Qualidade mal, de 200 a 299. Toda a população apresenta agravamento dos sintomas como tosse seca, cansaço, dor nos olhos, nariz e garganta. E ainda apresenta falta de ar e respiração ofegante. É o meu caso, né? Ó, vocês podem olhar que trago minha garrafa de água, porque de tempo em tempo tem que dar um gole d'água aqui, porque o negócio tá feio. E fica a dica para vocês aí, ó, bebam bastante água, se hidratem. Qualidade do ar péssima, o índice 200, maior que 299. Toda a população pode apresentar sérios riscos de manifestações de doenças respiratórias e cardiovasculares, aumentando as mortes prematuras em pessoas de grupos sensíveis. Medidas como modificações nos combustíveis, catalisadores, monitoramento do ar, da qualidade do ar, ajudam a reduzir os impactos da poluição. No entanto, desafios persistem, especialmente nas grandes cidades, né? Que é o foco, pessoal, concentração da população ali, muita poluição de tudo, sonora, visual, poluição do ar principalmente, né? Muito tudo ali. Então, conforme a gente falou, são pequenas coisinhas no nosso dia a dia, né? É trabalho de formiguinha que a gente vai mudando e esse tantinho que a gente muda, por assim dizer, a gente molda o todo. Se cada um tiver um pouquinho de consciência, Frank, então estamos falando que você não deve usar o carro para trabalhar, claro que deve, né? Mas talvez no Brasil, em alguns lugares, né? Vou falar no Brasil, assim, não é muito comum o compartilhamento ali, a carona. Vou dar uma carona, né? Fulano de tal, é, trabalha na mesma empresa que eu, ou a mesma rota. Às vezes até pessoal, né? Em certas localidades ali, em certas circunstâncias, mas pelo que eu tenho percebido aqui na cidade de Araxá, às vezes não é tão comum, não. Mas se cada um fizer a sua parte, como esse pequeno exemplo, vou dar uma carona ali, uma carona aqui, vamos dividir a gasolina, vá para o mesmo lugar, né? Já economizaria a emissão do poluente nesse trajeto até a empresa aí, né? Ou se adotaria mesmo mais ecologicamente corretos, né? O uso da bicicleta, alguma coisa assim, né? Então, acho que é por esse caminho. Em São Paulo, poluentes como partículas inaláveis, ozônio e óxido de nitrogênio ainda ultrapassam os limites recomendados pela OMS. Isso reforça a necessidade de aprimorar estratégias de controle para garantir um ambiente mais saudável. É complicado, né, pessoal? Você pega uma cidade, né, uma mega cidade aí, São Paulo da vida, né? Muitas das vezes o transporte que deveria funcionar não funciona, né? Para não falar outras coisas. Linhas de metrô, a gente comentou, né? Fez um paralelo com Nova York, se eu não me engano. São Paulo tem muito pouca linha de metrô, acho que é 40, se eu não me engano, é 43 quilômetros, mais ou menos, enquanto Nova York tem 200 e poucos quilômetros de linha de metrô, né? Isso já tem um impacto direto. Então, na bem, falando assim, de uma maneira geral, né? Parte da população, eu me incluo como essa pequena formiguinha também, tem sua responsabilidade, assim como os governantes também têm suas responsabilidades, né? Problema de gestão, saber gerir o dinheiro, né? É, aplicar, né, mais efetivamente os recursos, né, que recebe, né? Enfim. Bom, isso foi a aula passada, pessoal. É o finalzinho da aula passada. Hoje a gente vai dar continuidade vamos dar continuidade nisso aí. Bom, segundo encontro, pessoal, a gente vai falar o quê? Poluentes também, né? Poluição. A gente vai falar de água, né? Poluentes na água, monitoramento, alguns índices, né? Que eles usam para fazer levantamento, né? A gente vai ver umas coisas engraçadas, como assim, clorofilas, né? É, esses bichinhos do mar, por assim dizer, né? Que eles usam para fazer levantamento, usar como índice. Parece aquela que a gente fala, me fugiu o nome. A gente vai ver, ó. Solo.
poluição, né, fatores de deterioração, por que que o solo entra em deterioração, resíduos solos, né, resíduos sólidos, classificação dos resíduos urbanos ali, que faz total diferença. A gente bateu nessa tecla tanto na aula passada, que não tem a destinação correta ali do lixo, né? Muita gente não separa. No Brasil, infelizmente, não é comum, né? A gente vai ver, não tem muita estrutura para isso, né? Metade, se eu não me engano, da população não tem o saneamento básico que deveria. Então, você fala assim, nossa, né? É tanta coisa a resolver, né? Por que que não começa do básico? Então, como se diz, né? Às vezes nem é suficiente, pessoal, cada um fazer a sua parte, mas a gente tem que tentar de algum ponto, né? O importante é começar, né? E isso aí, no longo do tempo, pouco a pouco, né? Cada um se conscientizando, a gente chega lá, mas o importante é começar. Bom, pessoal, aula 2, ó. Água é um recurso vital para a vida. E eu faço uma pergunta para vocês, senhores. Quem que vive sem água, né? Não tem jeito, né? Então, não é à toa que 70% do corpo humano é formado por água, né? Então, nada mais justo, nada mais lógico, né, do que preservar a água, né? Isso é uma coisa lógica, né? Mas o ser humano é muito complicado, né? Muita coisa aí no o ser humano, infelizmente, tem que ir pela dor, né, para entender essa lógica óbvia, né? Então vamos lá, ó. É um recurso vital para a vida. A água é essencial para todos os seres vivos, desempenhando um papel fundamental nas reações metabólicas, né? Por óbvio. Sua preservação é vital para garantir o consumo das necessidades diárias na natureza, né? Como, por exemplo, a umidade do ar, contribui para a estabilidade do clima e a forma de paisagens deslumbrantes, né? O que a gente viu na aula passada ali, né? Um lugar com vegetação e um lugar sem vegetação, né? Então, faz a total diferença no clima. A apostila traz para a gente, pessoal, só a título de curiosidade aqui, ó, um dado, né? Sobre o volume o volume de água, né, no planeta ali, e o que é, por exemplo, assim, né, o que as porções de água. O volume total de água no planeta é cerca de 1,1 bilhão de quilômetros cúbicos, com 97% dos oceanos. Ó. Dos 2,5 restantes, 1,9 né, em calotas polares e geleiras, enquanto 0,6 se encontra em fontes subterrâneas, lagos, rios e vapor na atmosfera. Esses dados destacam a importância de preservar os recursos hídricos disponíveis. A gente vê assim que a água efetivamente para a gente beber ali, água doce, água potável, água é pouca, pessoal. Então, se o que tem a gente já polui, imagina se esse negócio aumentar, né? Se não tiver um controle, se não tiver uma legislação, né? Se não se cumprir, se cada um fizer a sua parte. Daqui a pouco, como diz, a guerra no planeta vai ser por água, né? Recurso natural, né? Já está acontecendo, né? Então é complicado. A gente tem que conscientizar, já era para ter conscientizado, né? E aplicando, né? Isso no dia a dia nosso. A apostila traz uma figura aqui para ilustrar justamente isso, pessoal, né? No mapinha aqui a gente tem diferentes colorações aqui, né? E cada coloração corresponde a um aspecto de um dado, ó. Esse laranja mais escurinho. A gente pode ver que África, basicamente, aqui, ó, escassez, né? Enquanto nos demais azuis aqui, ó, vulnerabilidade, ó. A gente pega boa parte como se diz, boa parte do globo aqui, né? Canadá, Estados Unidos, né? México, Brasil, né? Todos os países aqui da América do Sul, a, a Rússia, Europa, né? Oceania aqui, Austrália, enfim, né? Então, a apostila traz esse dado para a gente. O ciclo biogeoquímico, né? A gente vai ver que a água, na natureza, ela tem um ciclo, né? O sol bate na água ali, evapora, leva aquela água ali, né? Ela vai para a atmosfera, condensa, entra em precipitação e desce de novo. Então, é esse ciclo da vida. A apostila traz isso para a gente, ó, que é chamado desse processo biogeoquímico. É essencial para a renovação dos recursos hídricos do planeta, inicia-se quando os raios solares atingem as águas dos oceanos e esses reservatórios. Né? Então, duas etapas. Ó. Primeira etapa é precipitação, onde o vapor da água se condensa e forma chuva, neve, granizo ou orvalho. Parte dessa água flui para os rios, enquanto outra se infiltra no solo, né? Carregando os lençóis subterrâneos. A segunda, né, etapa é evapotranspiração, né? Evaporação e transpiração,
onde a energia solar provoca a evaporação da água e transpiração das plantas. Esse processo garante o equilíbrio do ciclo hidrológico, sendo fundamentais para a gestão da água. A gente vai ver através da figura que fica até mais didático, né, que é mais fácil da gente entender. Essa figura, pessoal, ciclo hidrológico, do processo biogeoquímico aqui, que a apostila traz para a gente. Eu estou com outra aqui para até ficar mais fácil o entendimento. Ó. Então, a água cai, né? Há esse processo aqui de evaporação, ela vai para as nuvens e volta de novo. É um ciclo, pessoal. Ó. Nesse outro aqui dá para até entender mais fácil. Ó. Os raios solares batem, né? Conforme a primeira etapa lá que foi explicado. A evaporação, condensação, né? Ela vai para a atmosfera, para as nuvens aqui, né? Ela cai em forma de neve, né? Nas montanhas, nas partes mais altas, né? Flocos de neves ali, ou chuva, precipitação, e volta de novo, pessoal. Tá em espanhol, mas dá para entender, ó. Recolaciona, ó. Recolocação, né? Recolocação, né? Tradução. Ao pé da letra, mas assim, ela se infiltra de novo no solo, né? Vem para o lençol freático e volta para o rio. Então, é exatamente o ciclo da água, da vida aqui, ó. Ela vem e faz esse ciclo aqui, ó. E é assim que se repete, ó. Tá, ó. Evaporação da água dos rios, oceanos, enfim, das plantas. Ela volta aqui, condensação, e precipita e volta de novo para o lençol, ó. E é o ciclo. Bom, principais poluentes aquáticos e seus efeitos. Ó. Azevedo o autor Azevedo fala para a gente aqui, né? Diversos tipos de poluição afetam nossas fontes de água, sendo classificados de maneira mostrada a seguir. Então, Azevedo traz essa classificação para a gente. Ó. Poluição biológica. Presença de vírus ou bactérias patogênicos, especialmente na água potável, as causas, né? Isso aqui, pessoal, até coloquei isso aqui, essas causas, conforme a gente já falou, né, na primeira aula. Não se atentam somente ao material, não, pessoal, porque eu incluo muita coisa, né? Fotos para passar melhor ideia, né? Eu pego de vários lugares para complementar, para tentar deixar a aula mais rica, né? Então, maneira de estudo. Leiam a apostila, né? E olhem os slides. Porque eu falei, como a gente comentou, né? Conforme a gente comentou. É muito condensado, pessoal, a apostila ali, traz muita coisa pesada, né? Então, eu procuro resumir o máximo que eu posso para a gente, né, passar aqui e ficar mais palatável, mais fácil o entendimento. Ó. Na apostila, se vocês forem ver, não tem essas causas aqui, não, mas eu fiz questão de frisar e deixar aqui para ficar melhor entendimento. Ó. Poluição biológica, definição, presença de vírus ou bactérias patogênicas, especialmente na água potável. Causas, né? Então, quais são as causas? Esgotos domésticos e indústrias, através de infiltração de micro-organismos nos solos, atingidos águas, poços ou nascentes, ou seja, então, o que causa essa poluição? Esgotos domésticos, né? E a gente vai ver, né? A gente já comentou que muitos lugares do país, para não falar metade, não falta saneamento básico, o esgoto corre a céu aberto, não tem nada, né? A gente vê essa situação mais crítica no norte e nordeste do país, ali, em algumas cidades, né? Impactos. Podem comprometer a qualidade da água consumida, representando riscos à saúde humana. Aí eu procurei, pessoal, colocar umas fotos aqui só para a gente exemplificar, né? Entender um pouquinho como é que isso acontece, né? Como é que é uma cena lamentável dessa aqui, ó. Isso aqui né, muitos dos lugares, comunidades mesmo, né? Como diz, de maneira pejorativa no jargão popular, são favelas, são comunidades, né? São bairros ali que não tem estrutura nenhuma, né? Qual que é a definição de favela, Frank? Uma ocupação do espaço, né? Então, o pessoal vai lá e faz suas casas e morros, encostas ali, né? Por isso que até todo ano em locais assim costuma vir essas certas fatalidades, desmoronamento, acertei a palavra, né? A chuva bate ali, não tem a devida proteção, então parte da encosta, parte do morro desaba ali, mas é um pessoal sofrido, que não tem condição, né? Às vezes ali, muitas das vezes, e realmente vai lá e constrói suas casas nos morros, né? Então, acontece essa situação lamentável ali, né? A prefeitura da cidade, enfim, o Estado não consegue dar esse suporte, não consegue botar uma infraestrutura onde as coisas realmente estão ali, né? Então,
ergue o barraco e aí vira comunidade, pessoal, né? Aqui, ó. Então, isso aqui é a realidade de muitos lugares aí, esgoto correndo a céu aberto. Bom, poluição térmica, ó. Definição: liberação de grandes volumes de água aquecida em corpos receptores provenientes de processos industriais. Efeitos negativos: aumenta a temperatura, diminui a solubilidade dos gases na água, reduzindo o oxigênio dissolvido. Isso afeta o ciclo de vida, dispersas aquáticas e intensificação de poluentes existentes. Então, o que acontece? Às vezes, onde tem uma indústria, tem alguma coisa muito perto, né? Aquele vapor do processo, né? Aquilo ali afeta diretamente a água, né? Então, com o aumento da temperatura, né, do processo fabril ali, enfim, né, há essa redução do oxigênio, então vai afetar muitas espécies aí, de peixes, enfim. Isso aqui é um exemplo, né, uma foto exemplo. Todos têm fonte, pessoal, né? Depois vocês olhem a fonte, dê uma olhada, né? Dê uma olhada na íntegra na matéria, mas isso é uma foto exemplo. Lembrei, pessoal, que a gente vai falar da clorofila, né? A gente vai ver ali parecendo plâncton, né? Literalmente, aquela coisinha verde e tudo mais. A gente vai entrar mais a fundo no decorrer da aula aí. Parecendo algas, né? Essa era a palavra, algas, aquela plantinha verdinha aquática ali. Enfim. Poluição física ou sedimentar, ó. Descarga de material de suspensão bloqueando a entrada de luz solar na água, né? Aquela famosa, geralmente processo de mineração, né? Não tem o devido aterramento, não tem devido barragem feita de maneira correta ali, né? Depósito de resíduos, né? Então, que ali às vezes é feito de qualquer maneira, né? Então, aquela água ali fica insalubre, né? E mistura muito barro na água e não consegue ocorrer a fotossíntese, né? Que a luz solar pegue ali, né? Enfim, né? E prejudica a vida, né? Aquática ali. Então, as consequências: interferem na fotossíntese, redução da visibilidade para animais aquáticos, né? Encontrar alimentos e transporte de poluentes químicos e biológicos. Então, um exemplo, pessoal, que eu consegui achar aqui para trazer para vocês, né, é como a água fica toda sedimentada, toda barrenta por cima, né, ela fica opaca, né, então a luz não consegue pegar aqui, não consegue haver essa fotossíntese das espécies, né, das plantas aquáticas ali. Então, um exemplo, né, um exemplo mais simples aí. Poluição química, causas. Presença de produtos químicos indesejáveis, né, incluindo fertilizantes e compostos orgânicos sintéticos. Agentes poluentes comuns, pessoal. Fertilizantes arrastados para águas subterrâneas, lagos e rios, resultando em crescimento excessivo de plantas, redução de oxigênio e desaparecimento de animais aquáticos. Isso aqui é comum, pessoal, porque é o seguinte: tem toda a regulamentação por detrás do uso do fertilizante, do descarte do fertilizante, né? Então, de maneira que é feito o processo de maneira errônea ali, não é um estudo por trás, né? Então, são todo o fertilizante arrastado, né? Conforme traz aqui para a gente, para as águas subterrâneas, né? E gera esse mal aí. Eu acho que eu comentei, né? Se eu não comentei, na primeira aula, vou comentar novamente. Que a gente tem que ver até com quem a gente faz as parcerias nossas, né? Com relação ao meio ambiente. Trabalhei num lugar certa vez, eu acho que eu comentei isso, né? Que no qual a gente tinha que descartar um óleo de uma oficina, né? E eu botei o orçamento, um lugar era X, outro lugar era 2x. Eu fui ver por que estava dando a diferença no preço, né? Que descartava o óleo para a gente, que cobrava 2x, tinha todo o licenciamento ambiental, tinha toda parte burocrática em dia, né? Então ele tinha licença para fazer isso, enquanto a outra não tinha, né? Aí trocando uma ideia com quem tinha o licenciamento ambiental e tudo mais, e vendo o panorama do trabalho, né? Eu vinha descobrir que eu poderia né, ser penalizado como coautor, né, do descarte incorreto da empresa, né, que me cobrou um valor X ali, né? Então, ou seja, eu tô sendo conivente, né? Eu estou dando meu ok para a empresa que não tem licença ambiental e vai descartar ali de qualquer jeito, né? Então, no caso de uma sanção, de uma penalidade, de uma multa, né, a empresa nossa responderia judicialmente nisso aí, né? Agressão ao meio ambiente.
tudo porque eu não tive essa visão da empresa estar licenciada para isso. Vocês veem que é uma coisa séria, pessoal, coisa grave. Então, tem que ter as licenças, tem que ter o registro, né? Esse é o valor, né, do trabalho correto. Então, tem que agir certo. Compostos orgânicos sintéticos, ó, inclui plásticos, detergentes, solventes, tintas, pesticidas, é o sintético mesmo, pessoal. Aditivos alimentares, enfim, né? Tudo isso fazendo parte da poluição química. Ó. Aqui um pequeno exemplo também, vocês podem notar que todos têm a fonte, depois vocês acessem e veem a matéria na íntegra. Isso aqui mostra um pequeno lago com algum dejeto jogado aqui, não sei se parece ser tinta, né, algum medicamento, um fraco de algum medicamento, alguma coisa assim, mas o fato é que poluiu a água. A gente vê N coisas por aí, né? Nesse sentido aí. Então, esses impactos não apenas prejudicam a qualidade da água, e não prejudica mesmo, pessoal, prejudica toda uma cadeia, né, de sobrevivência ali, prejudicam todos, né, conforme a gente falou, que a gente é um ser só, né, tá tudo interligado, né, se eu faço um mal no lugar ali para um peixe, né, um determinado reservatório ali, pode ter certeza que esse mal, de alguma forma, mais cedo ou mais tarde, vai voltar para mim, né, então, quando o ser humano verdadeiramente enxergar isso aí, né, que está todo mundo, pelo menos, num planeta só e está tudo interligado, né, ele vai olhar as questões ambientais com mais carinho, né, com mais primor, vamos falar assim. Não apenas prejudica a qualidade da água, mas também representa ameaças à biodiversidade aquática e à saúde humana, né, conforme a gente falou, tudo interligado. Portanto, é fundamental adotar práticas e políticas de gestão ambiental para mitigar, né, ou seja, minimizar esses desafios e preservar nossos recursos hídricos. É o que a gente falou, né? E viu os dados aqui no começo da aula aqui, né? Tão pouquinho, pessoal, a água potável é disponível para a gente beber ali, né? Água boa, água doce ali. Então, se a gente começar a ferrar a água nossa ali, né? O suicídio, né? Literalmente, o ser humano é uma das únicas espécies que comete suicídio, né? Sabe que vai dar ruim, né? Sabe que aquilo ali não é sustentável, né? Sabe que aquilo ali, de um jeito ou de outro, mais cedo ou mais tarde, vai afetar a sua condição ali, né? De vivência, mas, deixa para o futuro, no futuro a gente vê. E quem a longo prazo, as coisas não vão melhorar. E tem que ter esse olhar a longo prazo aí para tentar, né, para fazer realmente o seu melhor. Então é nesse sentido, pessoal. Bom, isso aqui é um resumo do que a gente viu, né, dos tipos de poluição da água, com sua fonte também, pessoal. Pois, né, vocês entrem, né, e leiam a matéria na íntegra, mas é um resuminho esquemático. Tipos de poluição química, física e biológica. Química, ó, biodegradáveis, por exemplo, fertilizantes, pesticidas, não orgânicos e orgânicos, ó, metais pesados, fármacos agrotóxicos, físico, térmicas e resíduos sólidos, ó, água quente em refrigeração industrial, que a gente comentou, né? Sólidos, ó, sedimentos maiores de rejeito de mineração, a gente comentou também. Biológicos, organismos patogênicos, bactérias, vírus, protozoários e vermes. Né? Então, ou seja, só um esquemático, um pequeno resumo, né, dos tipos de poluição, né, que a gente enfrenta aí. Bom, pessoal, eu trouxe uma curiosidade aqui, às vezes vocês já ouviram falar desse local aqui, ó. Ilha de plástico no Oceano Pacífico. Vocês têm uma noção até onde o ser humano é capaz de ir, né? Então, assim, com questões, né, negativas, né? Questões negativas, né, nessa questão ambiental. Ó. Ilha de plástico no Oceano Pacífico, né, Oceano Pacífico Norte, ó, que fica entre a Califórnia e o Havaí. Pra vocês terem uma noção, pessoal, parece uma ilha muito grande, ela parece um continente, né? Chega a ser maior que o estado do Amazonas, né, no Brasil aqui. E assim, é uma ilha de lixo, de plástico, principalmente. Aqui já criou toda uma biodiversidade, já tem vida aqui, né? Eu falo assim, os moradores aquáticos aqui, né? Tem moradores aquáticos, mas olha para vocês verem
quão prejudicial, né, isso se tornou, né, como é que resolve um problema desse? Essa é a pergunta que eu falo para vocês. Como é que se resolve isso aqui, ó? Que tá a fonte, pessoal, para vocês acessarem e lerem a matéria na íntegra, né? Mas é preocupante. Essa ilha, pessoal, tem aproximadamente, tá? 1,6 milhões de quilômetros quadrados. Agora vocês pensam o tamanho desse lixo, né? Quase um continente de lixo. Aproximadamente, pessoal, 80 mil toneladas de plástico, tá aqui, ó. Na foto não aparece não, mas tem uma outra foto por satélite aqui, a gente vê que o negócio é mais embaixo, o buraco é mais embaixo, é mais complicado. Então, olha para vocês verem, né? Todo um ecossistema aqui de lixo, né? Toda uma ilha de lixo, né? E como é que faz para limpar isso? Não sei. Não sei, difícil, né? Então, às vezes a gente gasta muito mais tempo no retrabalho, né? No desperdício em refazer do que na prevenção, que deveria ser o contrário. Aqui está a mesma foto, pessoal, né? Por satélite também tem a sua fonte aqui, né? Pra você dizer que é quase um continente de lixo, é literalmente uma ilha de lixo, né? Então, Franklin, como é que faz para resolver uma situação dessa? Não sei, né? Falo para vocês que eu não sei, né? Dar uma reduzida na quantidade de plástico fabricado, né? É, investir em maior, é, sei lá, investimento mais decisivos aí em maior campanha, né? Multas, enfim, conscientização, maior conscientização, né? Pensa para vocês verem, pessoal, como é que faz para tirar todo esse lixo do oceano? Não tira, né? Com o tempo, sei lá, daqui milhares de anos, né? Acaba, deveria ser assim, né? O próprio meio ambiente absorvendo isso aí, mas né, já está numa capacidade aí que está praticamente impossível, pelo tanto de gente, né? População global aí, 8 milhões, 7 bilhões e tantos, quase 8 milhões, né? Como é que pega o lixo desse pessoal? Como é que a Terra absorve aquilo ali, né? Então, isso é complicado. Se a gente vai falar mais na frente ali dos aquíferos, né? Que as próprias características do aquífero são determinantes, né? Como localização, né? Para ele sobreviver, né? Quando ele é poluído, né? Porque a própria natureza ali se regenera, mas com esse tanto de gente na Terra, né? Com esse tanto de lixo que a gente produz, pergunto para vocês, como é que faz, né? Por exemplo, nessa casa por exemplo, nessa ilha, né? De plástico aí. Então é complicado, pessoal. Umas coisas, né, que a gente fica por pensar aí que são difíceis de resolver, viu? De sanar. E problema causados por nós mesmos. Até aí tudo bem, pessoal? Me dá um ok aqui, para ver se eu continuo. Tá ok, Lívia? Tá Tá ok, ok, né? sim, pode continuar. Tá certo, obrigado. A gente vê que o buraco é mais embaixo, pessoal, é mais complicado, né? Que para resolver isso aqui seria ao longo de gerações, né? Para criar essa consciência, para a gente começar, né, a fazer um lugar melhor, né? Conforme a gente comentou, o ser humano é uma das poucas espécies que literalmente comete um suicídio pensado, né? Comete um suicídio ali, sabe que tá que a gente está numa situação assim encrencados mesmo, mas a gente insiste no erro, né? Então é complicado isso aí. Bom, vamos dar andamento aqui. Águas subterrâneas, a gente vai entrar na parte das águas, né? Que é assim essencial para a sobrevivência, né? E a gente vai falar dos aquíferos, enfim, né? A gente vai ver que a própria Terra ali tem sua maneira ali de regenerar, mas a depender do agrotóxico, a depender da prática ali que é usada, é difícil de regenerar. Ó. Então, águas subterrâneas, desafios e cuidados ambientais. Ó. Ao longo da história, o solo foi usado para descarte de resíduos, mas com o aumento populacional e a mudança na composição dos resíduos, essa capacidade de depuração, né, que a gente está falando, de regeneração, foi perdida, né, ainda mais pelo tanto de gente que há na Terra hoje, ameaçando a qualidade das águas subterrâneas, né, é o que a gente falou até agora. Fontes de poluição como lixões, aterros inadequados, acidentes com substâncias tóxicas e práticas industriais afetam os aquíferos, né. A gente vê, assim,
no contexto geral, derramamento de óleo, né? Essa contaminação desses lençóis aí por agrotóxicos, enfim, né? Então, a gente vê que a gente está condenado, né? É uma espécie aí que se condena, né? Comete um suicídio lúcido, né? Então, complicado isso aí. Além disso, o uso inadequado de agrotóxicos, fertilizantes e práticas de irrigação contribui para a contaminação, né? E contribui mesmo, pessoal. É quando não é feito da maneira correta. A presença de nitrato nas águas subterrâneas, especialmente atividades agrícolas e esgotos, indica poluição e compromete a potabilidade da água. Cada vez mais, pessoal, a gente vai ver que a nossa água aí tá tendo uma mudança, né? Para pior, infelizmente. O aumento de nitrato no aquífero de Bauru, né? Ah, fiz questão de colocar isso aqui, pessoal, da localização, né? Aquífero existente pelo Planalto Ocidental de São Paulo ocupa mais de 40% do estado, né? Exemplifica essa preocupação desse aquífero aqui. E a apostila traz um dado para a gente, pessoal. Ó. Às vezes não dá para ver muito aqui pela figura, mas se vocês pegarem a apostila, dá para ver melhor. Ó. Então, olha para vocês verem que esses dados são antigos. Ó. 92 a 94, né? Tendência de concentração de nitrato. 95 a 97, a gente está vendo que está só subindo. Ó. 98, se eu não me engano, no ano 2000, ó, já subiu um tanto, né? Caiu pouquíssimo, ó, de 2001 a 2003 e 2004 a 2006. Olha para vocês verem onde é que a gente está, 2015, ó. Então, se a gente for pegar e procurar esse dado mais recente, é alarmante, pessoal, né? O tanto de contaminante, o tanto de coisa que a água que a gente bebe tem. A fonte CEDESP, ó. Olha lá, 2011, lá da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Então, a gente vê que é realmente alarmante. Uma alternativa de contaminação, uma alternativa de contaminação do aquífero ocorre quando poluentes são diretamente lançados por meio de poços absorventes. Neste caso, a substância contaminante não atravessa as camadas do solo. Muitas vezes esses poços são inadequadamente construídos ou operados de maneira incorreta, né? O que a gente comentou. É, agrotóxico, né? Tem legislação, tem o descarte correto, né? Então, por que não seguir o correto, né? Por que custa caro, né? Então, o que é pior? Às vezes, você ser multado, ter todo o retrabalho, contaminar o meio ambiente ou fazer certo da primeira vez, né? Fica a pergunta para a gente aí, né? Conforme eu dei o exemplo aí, né, da oficina que eu trabalhei, tivemos que fazer o descarte de óleo. O potencial de poluição de um aquífero específico está associado à sua vulnerabilidade, né? O que a gente comentou, suas características, né, dele em si, né, de poder se, se reabsorver, né? Se reabsorver não, se suportar, né, por assim dizer, o poluente, ó. Ou seja, consideramos que o aquífero é confinado ou não, né? Suas características ali, sua profundidade e as características do estado acima da zona saturada. Além disso, é crucial levar em consideração a quantidade, forma e características do poluente que está sendo lançado, ou seja, que vai definir, né, o quão grande é a contaminação de um aquífero são as suas características aqui, de confinado ou não, profundidade, né? Ou seja, às vezes o pesticida que é lançado ali, né, num aquífero muito grande, né, dentro da diluição daquela água ali é ínfimo, não é pouco, né? Mas dentro de uma parte menor, né, vai contaminar todo o aquífero, né? É nesse sentido. Esses fatores combinados influenciam diretamente o impacto ambiental na qualidade do aquífero. Controle da poluição aquática, ó. Aqui a gente vai ver ali os índices, né, que é como a gente comentou ali. No Brasil, a gestão da qualidade da água adota dois modelos principais: o tradicional, que foca no tratamento de efluentes de esgotos domésticos, né? É complicado, né, pessoal? A gente vê a teoria aqui, lê e fala, né? E saber que metade da população desse país não tem saneamento básico que deveria, né? Então, o que a gente já comentou, né? Se cada um fizer a sua parte, né? O pouquinho que fizer, né? Mais na frente, né, daqui uns anos, não sei quantos anos, né, a gente vai ter um resultado, a gente vai colher um fruto disso, né, é de se esperar isso. Mas enquanto não for a prioridade do governante desses países, né, no bem-estar em comum, no bem-estar do povo, né, o povo não vai para frente. Isso não exime o pessoal de culpa, tá, pessoal? Mas se cada um tiver consciência e fazer a sua parte, né, o jogo muda.
Então, tratamento, né, efluente de esgotos domésticos, agrícolas e industriais. E o ideal que visa prevenir a poluição dos corpos de água. O modelo ideal é baseado em dois pilares: educação ambiental, né, que é o que a gente não tem de fato, que busca conscientizar sobre a redução de resíduos, e a produção mais limpa, né? Seria o somatório dos dois, pessoal, né? É o que a gente tanto fala, o que a gente falou, cada um faz sua parte, né? Como pessoa, como cidadão, e a empresa, por outro lado, também faz a parte dela. Muitas empresas fazem sua parte, pessoal, né? Pelo menos na maioria que eu já vi, em empresas grandes, aí tem sua coleta seletiva, né? Tem seu reaproveitamento da água ali, tem seu processo de reflorestamento, né? Mas, pela degradação que já está no ambiente, no meio ambiente, não se resolve, né? Muito pouco perto do que deveria ser feito, né? Deveria ser feito muito mais, né, para evitar esse processo de degradação, esse processo de condenação nosso, né, que antigamente a gente falava a longo prazo, né, mas pelas mudanças climáticas, né, pelo que a gente comentou na aula aí, no começo da aula, é, é, índices de calor, né, terríveis, né, sudeste, sul, né, a gente comentou centro-oeste, parte do nordeste ali, né, esses pontos de calor, né, a gente vê que de fato a gente está cavando o nosso buraco, né, e a gente vai falar assim, para daqui 50 anos, e não é 50 anos, não, pessoal. Pelo que a gente vê, ano após ano, está sendo assim. Para daqui de 5 anos, para daqui de 3 anos, né? Então, essa realidade, nessa água já bateu nas nossas costas há muito tempo, né? Então, o que mais de ruim, né, a gente, né, como ser humano, como cidadão, tem que suportar, né, para a gente tomar um basta e falar, não, chega, né? Vamos conscientizar, governo, vamos conscientizar, vamos investir o recurso para onde realmente deve ir, né? Então, o que mais que falta, né? Essa é a pergunta que faço para vocês, né? Para pensar, né? Então, é complicado, pessoal. A gente vê, assim, que os dois modelos baseados aqui, né, que seria ideal, educação ambiental que a gente não tem, a produção mais limpa que ocorre, mas muito pouca, né? Aí eu pergunto para vocês, isso vai dar certo? Você vai resolver? É óbvio que não, né? Então, né, precisa de medida mais incisiva, né? Mais dura, infelizmente, né? Mas isso aí a gente vai empurrando com a barriga, né, até ver por onde vai, né? Então é complicado. Ah, o tratamento de efluentes depende dos padrões de descarga e das características do corpo d'água receptor, com diversas tecnologias disponíveis para diferentes tipos de poluição. Então, Azevedo traz aqui para a gente exemplos, né, de como é que seria isso aí, ó, esse controle, né? Como é que seria essas tecnologias disponíveis, né? Vamos ver isso aí, ó. Tratamento primário, ele dividiu em três, ó, três tipos de tratamento. Ó. Primário, gradeamento, decantação, flotação, né, que a sujeira fica em cima, separação de óleo, equalização, neutralização, né, tratamento secundário, ó, lagoas de estabilização, lagoas aeradas, lodos ativados e suas variantes, filtros de percolação, enfim. Ó. Terciário, microfiltração, filtração, né? Troca iônica, osmose reversa, cloração, ozonização, né? Processos avançados de oxidação, enfim. Mas fato é, pessoal, que se a gente não focar na nossa melhora, né, e pensar como um ser único vivendo nesse planeta, não vai, né? Não vai para frente, não muda. A gente está condenado, né? E o que é pior, sabe que está condenado e não faz nada, né? Isso é difícil. Uh, Monitoramento da qualidade das águas. Ó. A qualidade da água deve ser avaliada considerando variáveis biológicas e padrões que variam conforme seu uso, como abastecimento, irrigação e recreação. Né? São Lampere 2010 fala isso para a gente. Ó. Regulamentações federais, tá, né? A parte do CONAMA aqui, órgãos fiscalizadores, estabelece critérios para coliformes fecais, tudo mais, a gente vê que tem teoria, né? Tem padrão, tem monitoramentos, mas por que que não segue, né? Por que que isso aqui não é mais incisivo? Tá é complicado, ó. O Postler traz aqui pra gente, né? O nosso estado, por assim dizer, um dos estados que a gente tem aqui, com melhores parâmetros, né? Vamos falar assim, com melhores. É o estado-chefe do país, né? São Paulo.
traz esses dados para a gente. Em São Paulo, a CEDESP, né, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, monitora as águas interiores desde os anos 70 para identificar áreas críticas e orientar ações de controle e recuperação, fornecendo dados para o planejamento ambiental e os comitês de bacia. A CEDESP, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, conduz diversas análises laboratoriais em sua rede de monitoramentos abrangentes. Então, vamos ver o que a CEDESP abrange aqui. Ó. Ecotoxicológicos, né, testes de toxicidade aguda em bactérias, algas, microcrustáceos, né, equinodermos, testes de mutagenicidade, enfim, né, a gente vê que tem toda a legislação por trás, tem toda a preocupação, mas muitas das vezes por que não funciona, né? Se funciona, a gente não vê o resultado tão aparente, né? É complicado isso aí. Mas conforme a gente comentou na aula passada, uma coisa que eu tenho que bater palmo para o estado de São Paulo é que nessa parte ambiental eles parecem que sim, são bem mais adiantados do que o resto do país, né? Você vai a qualquer cidade interior de São Paulo lá, não tem sacolinha, né? No mercado eles não fornecem. Né? Só se for aquelas mercearias de bairro, né? Porque mercado comum eu não vejo lá. Né? Tem parentes que moram tanto capital como no interior, né? Tem interior você não vê, né? Eles não fornecem. Sacola ecológica ou você leva a sua caixa de papelão, né? Que é ecologicamente correto. O que falta para a gente, né? O que falta os outros estados copiarem. É difícil isso, pessoal, copiar um estado que está dando certo, copiar o certo e aplicar para as outras realidades, né? Então, são coisas que a gente pensa e fica se perguntar, né? Por que não dá certo? Microbiológicos e parasitológicos, ó. Indicadores microbiológicos de contaminação conforme coliformes, né? Essas bacteriofogados, bactérias, enfim, né? Então, são as características, né, da CEDESP que traz para a gente do monitoramento. Hidrobiológicos, avaliação de comunidades aquáticas, né? Detecção de algas tóxicas e medição de clorofila. Que eu estava esqueci, né, a palavra, né? Que a gente falou no começo da aula, a espécie aquática, algas e tudo mais, aquela coisa verdinha lá, né? Clorofila, né? Medição de clorofila, que é aquele pigmento verde, pessoal, presente em planta, alga, né? Em algumas bactérias, né? O famoso, né, que a gente vê aqui, lodo, né, vamos falar assim, né, tem essa, essa pigmentação, né, essa condição verde que a gente vê na água. Então, tudo isso é índice para saber como é que está a qualidade da água, porque a alteração na água mexe direto com essas vidas aquáticas aí, plantas, algas, né, bactérias, enfim. Então, através da pigmentação da clorofila, dá para saber, né, como é que está a qualidade da água. A gente vai ver isso mais na frente aqui. Índice da qualidade da água, ó, que a gente comentou, né? Então, tem índice de muita coisa, para ver muita coisa. Ó. A divulgação dos resultados de monitoramento busca tornar acessíveis informações complexas. Esses índices têm como objetivo tornar mais compreensíveis os resultados obtidos, classificando a qualidade de um corpo de água em categorias que variam de péssima a ótima, né? Igual do ar que a gente viu lá, né? Então, para determinada faixa, determinado índice ali, né? Você tem uma determinada medição, né? Então, para aquela medição é prejudicial para aquele tipo de grupo que a gente viu ali, no caso do ar, né? Qualidade do ar. Idosos, pessoas, crianças, pessoas com comorbidades, enfim, né? Então, só traçando um paralelo, né? Com os índices das águas aqui, com os índices das águas. No ano de 1998, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, né, reuniu um grupo de pesquisadores com o intuito de revisar os indicadores da qualidade da água. Esse esforço resultou na criação de 3 diferentes índices de avaliação, cada um direcionado cada um com uso específico. Então, vamos ver eles aqui, ó, esses índices. Índice da qualidade da água por proteção de vida aquática, o IVA, aplicado em rios e reservatórios. Avalia a presença de substâncias tóxicas, realiza ensaios ecotoxicológicos e analisa o grau de eutrofiltração. Índice de qualidade da água bruta para abastecimento, IAP, ó, focado em água destinadas ao abastecimento público, inclui a detecção de substâncias tóxicas e
organolepéticas, né, além de contagem de células cianobactérias, né? E cianobactérias, pessoal, são as algas mesmo, tá? Se eu não tiver quase certeza que é isso, cianobactéria, sim. São as algas, isso. E ensaios de metafugenticidade. Índices de vulnerabilidade, ó, IB, utilizando para avaliar a condição da água enquanto recreação. Realizado ensaios microbiológicos para determinar a aptidão da água para atividades de lazer, ou seja, né, como é que está a nossa água de piscinas, né, vamos falar assim. Como é que está a nossa água da recreação aí. Índice de comunidades aquáticas. O monitoramento biológico, né, conduzido pela Companhia, né, Ambiental do Estado de São Paulo, tem como propósito principal integrar e interpretar os possíveis impactos que as comunidades aquáticas enfrentam no seu ambiente, por meio de indicadores biológicos. Então, conforme a gente falou, né, São Paulo é o estado modelo para a gente, né? São Paulo é o carro-chefe do país, né? Em termos, assim, de praticamente tudo, financeiro, né? Enfim, para tudo. Dentro dos índices de comunidade aquática empregados nas avaliações da qualidade das águas, destaque-se os listados a seguir. Ó. Então, vamos ver isso aí. Bom, índice de comunidade fitoplânctônica, ó. Os plânctons, né? Parecendo os musgos, que eu esqueci o nome aqui, né? Vamos falar assim, o verdinho da água, né? Conforme a gente falou, né? Quando tem alguma alteração na água, essa comunidade aquática que sente, né? Então, é diretamente proporcional, pessoal. Não é à toa que tem índice, né, para avaliar isso aqui. Então, fitoplâncton como indicador na água como indicador de qualidade na água. O fitoplâncton é utilizado como indicador de qualidade da água, especialmente em reservatórios. A análise de sua estrutura possibilita avaliação dos efeitos e de alterações ambientais. Esses organismos constituem a base de cadeia alimentar, influenciando a produtividade dos níveis tróficos subsequentes, que tornam a sua biomassa crucial. Ou seja, pessoal, é índice, né? É um índice que eles utilizam para medir isso aqui. Então, se tiver alguma alteração nos plânctons aqui na vida aquática, né? Então, sabe que a água não está legal. Então, vamos mais adiante aqui. A resposta rápida a alterações ambientais. Ó. Os fitoplânctons reagem rapidamente às mudanças ambientais, né? Decorrentes de ações humanas ou processos naturais. São empregados como indicadores de poluição por pesticidas ou metais pesados em reservatórios de abastecimento, né? Segundo o Lamparelli, aqui 96. A presença de determinadas espécies em alta densidade pode comprometer a qualidade da água. Por quê, pessoal? A água se torna insalubre, vamos falar assim, né? Então, se tem alguma coisa errada com a água, né? Então, aquela vida aquática ali vai mostrar isso, né? Então, o índice está lá é para isso, né? É bastante usado os plânctons, né? Para fazer esse monitoramento da água. A presença de determinadas espécies em alta densidade pode comprometer a qualidade da água. Os grupos das cianobactérias, por exemplo, abrigam espécies com potencial tóxicos associados a eventos de mortandade de animais e riscos da saúde humana, né, segundo Bartan, aqui 99. Componentes do ICF, né, Índice de Comunidades Filantrópicas, baseiam em 3 medidas essenciais, principais, né, a proporção dos grandes grupos que compõem o fitoplâncton, a densidade dos organismos e a concentração de clorofila, né, que é o que a gente falou, daquela pigmentação verde, né? Então, é diretamente proporcional também. Então, quanto mais verdinha tiver, né, em plantas e algas e as bactérias ali, né, a comunidade aquática, maior vai ser a mudança no índice ali da qualidade da água. Então, vocês podem olhar lá, a água não está legal não, né? Então, está tendo muito fitoplâncton, né? Qual que é a densidade dos organismos, né, dos fitoplânctons que está ali, né? Qual que é a concentração de clorofila, ou seja, a pigmentação verdinha que está nesses organismos vivos ali. Então, tudo isso é indicadores da água ótima, boa, regular, ruim ou péssima, né? Proporcionando uma visão clara da qualidade ambiental. A gente vê assim, a comunidade aquática, né, e tudo que está ali é indicador, vamos falar assim. A água está assim, a água está assim, assado, né? A água não está muito legal. Então tem esse controle aí.
Falta é a consciência ambiental, pessoal. Falta é a gente criar vergonha na cara e, como se diz, vamos parar de poluir, vamos fazer a coisa certa, né? Vamos fazer a coleta seletiva, né? A gente vê que não tem, né? A gente pode separar em casa aqui, né? Um exemplo prático, assim, a gente separa plástico, papelão, metal, tá, a gente separa. Mas, de fato, o que que acontece? O lixeiro leva ali, né? Vai fazer o quê? Tem essa coleta seletiva na cidade? Tem essa separação? Tem essa reciclagem? Não, muitas das vezes eles metem tudo no lixão ali mesmo, em aterro, e é isso que acontece. Então, né, a gente vê que, mesmo a gente fazendo certo, né? O final ali, a cadeia ali, não é feito corretamente. Por isso que a gente fala, eu tenho falado até agora, o certo a gente fazer é o certo, né? O trabalho de formiguinha da gente, né? Da gente mudar isso todo a longo prazo, porque a gente já está condenado já, isso é fato, né? A gente está vendo dia após dia o clima doido aí, né? Então, o que a gente faz é mitigação, né? É aliviar as dores do parto, né? Por assim dizer, né? Aliviar o que já está ruim, né? Para ficando para péssimo. Então, cada um tem que fazer a sua parte, pessoal. Então, a gente está falando da água aqui, né? Do índice, que é feito através dos fitoplânctons. Aspectos do ICZ, ó, Índice de Comunidade Zooplactônica, para reservatórios. Ó. Considera a presença ou ausência dos grupos principais dos zooplânctons. Ele relaciona a razão entre o número total de canoides, indicadores de melhor qualidade da água, e o número total de ciclopóides, né, indicadores. Não vou ler isso aqui não, pessoal, porque assim, por ler não, né, mas para não ficar maçante, né, para a aula não se tornar, né, pesada. Mas a gente entende e vê aqui que tudo, né, relacionado à vida aquática ali, você cria um índice, né, e através desse índice você faz o monitoramento da água, você vê se a água está boa, né, regular, ruim, péssima, né, são indicadores para a gente. Índice de comunidade betônica para rios reservatórios, ó. Compreendendo os bens. A comunidade betônica abrange organismos que vivem total ou parcialmente em substratos de fundo de ambientes aquáticos. Os microinvertebrados, meio milímetro, são partes essenciais dessa comunidade encontradas em diversos ecossistemas. É o que a gente falou até agora. A vida marinha aqui, a vida aquática, é, através do estudo ali, né, você faz um índice, né, cria diversos índices para saber a qualidade da água. Esses organismos apresentam variadas tolerâncias a diferentes tipos de graus de poluentes, ó, que é importante, sendo de baixa motilidade e sensíveis às alterações da qualidade do ambiente aquático. Atua como monitores contínuos, permitindo avaliação de longo prazo dos efeitos de descargas regulares, intermitentes ou difusas dos poluentes, ou seja, né, a gente tem aquela comunidade aquática ali, né, e conforme o micro-organismo que está ali, conforme a tolerância dele ao poluente, a gente vai saber, né, qual que é o grau de contaminação da água, quão ruim ela está, né? Então, esses índices através dessa comunidade aquática aí. Aplicação do IBC, ó, Índice de Comunidade Betônica. Considera diferentes descritores, né, os quais são combinados em índices multimétricos, adaptados a cada tipo de ambiente, como zonas sublitoral, e, e profundos reservatórios e rios. Ó. Integração de resultados. Os índices das comunidades planctônicas, juntamente com as comunidades betônicas, são a região sublitoral. Que está falando, pessoal, da combinação desses índices já, né, para o melhor resultado das suas análises. Enfim. Desafios para os programas de monitoramento. Os programas de monitoramento enfrentam desafios como a necessidade de agilidade, né, continuidade, atualização e qualidade dos resultados, ou seja, até que ponto, né, minha análise, meus índices é confiável. Eu estou tendo investimento nisso, né? Aí a gente volta na pergunta para a gente aqui. A gente tem educação ambiental, né? Boa, né? Se é que tem,
né? Metade desse país tem saneamento básico e adequado? Não tem, né? Então, é complicado isso aí, né? A gente vê que o buraco, conforme a gente já falou, é bem mais embaixo, né? O investimento que deveria chegar, que deveria ser, não chega, né? Então, uma coisa que, para além da, assim, para além da nossa geração, né? Para a gente, trabalho de formiguinha mesmo, para a gente fazer a nossa parte, conscientizar quanto máximo de pessoas ao nosso entorno a gente puder, eleger bons representantes e um dia, né, a gente chega lá, a gente colhe frutos. Então, é nesse sentido aí. A inclusão dos biomonitoramento requer infraestrutura laboral adequada, metodologia padronizada e garantia de qualidade, com o objetivo de permitir comparações especiais e temporais. Não? Além disso, é crucial que o significado do indicador seja claro para os tomadores de decisões e o público em geral, né? 2011, o ZEPA aqui, 2011. Então, ou seja, muitas coisas, pessoal, não tem o investimento que deveriam ter, né? Então, esse pessoal que mexe com monitoramento, esse pessoal que mexe com esse tipo de controle sofre também, né? Porque não depende só deles, né? Então, por mais que eles querem fazer o seu trabalho, se esforçar, né? E buscar uma vida melhor para todos, né? É complicado isso aí. Mas eles podem ter certeza que a parte dele eles fazem. Ai, desculpa aí, pessoal, meio gripado nesse tempo doido. Solo, ó, desvendando suas características e texturas. Então, segundo a CEDESP também, em 2011, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, né, explica, o solo é um ambiente complexo, diversificado, né, resultado das transformações e organizações do material original, né, rochas, sedimentos ou outro solo. Vai falar para o geólogo que é pedra, né, não é rocha não, para vocês verem. Então, só a título de curiosidade aí, pessoal, nunca falem em pedras, tá? É a mesma coisa, assim, né, mas é rocha. Aí tem N tipos de rocha, mas fala que é pedra, não. É. Essas mudanças ocorrem devido à influência da vida, né, da atmosfera e das trocas de energia que ocorrem no local. O solo é composto por diferentes proporções de minerais, né, matérias vivas orgânicas, águas nas zonas não saturadas e saturadas, ar e organismos vivos. Ó. Aí a apostila convida a gente a dar uma olhada, ó, num gráfico que mostra, né, os tipos de solo para a gente. Ó. Vamos dar uma olhada na escala e na textura utilizada para classificar diferentes tipos de solo. Então vamos lá. Escala e texturas dos solos, ó. A gente vai vendo os milímetros aqui, né, do solo, né? E quanto menor for, né, a gente vai ver que o solo vai ficando diferente. O solo não é o mesmo, ó. Então, cascalho, ó, 2 milímetros. Areia, ó, 1 milímetro. Entre 1 e 0,01, né? No caso, 0,05, ó. Silt, ó. E por aí, e assim por diante, ó. Argila, bem abaixo. Colóide, bem mais abaixo ainda. Então, trazem para a gente como que deveria ser, né, o solo ideal, né, o componente do solo ideal. Ó. 45% de minerais, 25% de ar, né, 25% de água e materiais e matéria, né, orgânica. Mas nem sempre corresponde com a realidade, pessoal. Então, o solo ideal, né, como seria, né? As características do solo resultam da formação geológica, né, da ação de seres vivos, do relevo, do clima e da origem dos minerais. A gente vê isso aqui, pessoal, formação geológica, né, e acha interessante naqueles documentários, né, que a gente vê das escavações, né, do pessoal da geologia ali, enfim, né, fala assim, ó, esse solo aqui tem tantos milhões de anos, né, que a Terra era assim, né, então através do estudo do solo, eles têm a noção de como é que era aquele ambiente, sei lá, há 1 milhão de anos atrás, 50 mil anos atrás, né, pela diferença, né, das características da deposição dos minerais no solo ali, eles têm a noção, né, os cientistas falam, não, isso aqui, ah, milhões de anos atrás era um rio, isso aqui era um deserto, né, isso aqui choveu muito e ficou assim, né, isso aqui era um terreno assim, assado, então eles têm essa noção. O solo apresenta camadas distintas
influenciadas pelo temperismo e pela composição mineral, que afetam cor e estrutura. Ó. A granulometria, né, ou seja, os grãozinhos ali, né, o estudo dos grãos, né, da formação do solo, e os sedimentos influenciam o transporte de poluentes. Ó. Solos tropicais são mais profundos e quentes que os temperados, com rápida decomposição de matérias orgânicas e maior absorção de água. Então a gente vê assim, né, para um leigo como eu, falar pedra, né? Vocês gostam que fala pedra, né? O solo ali, pedra, mas é rocha, né? Então tem tais minerais a ser assim assado, né? Mas para geologia, para o estudo disso aqui, do rocha, né, os minerais, né, as rochas minerais, tem todo o entendimento, né, por detrás disso. Compreender essas características é essencial para o gerenciamento ambiental, e é mesmo, pessoal, né? Por exemplo, onde você vai fazer a aterro, o tipo de solo que está ali, né? Como é que você vai fazer um estudo para se fazer uma barragem, né? Por isso que tem a equipe da geologia ali, né? Que acompanha a mineração. Ah, aquilo ali tem que fazer uma barragem ali, mas como é que é o estudo da localidade daquele solo, né? O que se esperar para fazer aquela barragem ali? Como é que é o comportamento, como é que vai ser o comportamento daquela barragem em determinado tipo de solo? Então, tudo isso, né, por detrás de tudo isso tem um estudo. A poluição do solo, fatores de deterioração. Deterioração. O solo contaminado é aquele que sofreu poluição de substâncias ou resíduos introduzidos de forma deliberada, acidental ou natural, né? Segundo a CEDESP aqui. Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, 2001. A poluição do solo preocupa a sociedade e o poder público devido aos riscos à saúde e ao meio ambiente, sendo causadas por poluentes atmosféricos, agrotóxicos, que a gente falou tanto, né, resíduos sólidos, e atividades humanas como mineração, a gente comentou também. E ocupação irregular, né? A gente deu o exemplo, né? A gente falou da definição de favela. O que é favela? Má ocupação do espaço, má ocupação, né, do lugar, ocupação irregular. Né? Eu faço a minha casa ali, né, sem fundamento de área nenhum, né, sem fundação nenhuma, simplesmente construo em cima do morro lá, né, e ano após ano vem a chuva, né, aquela parte daquele solo ali e cai, né, então a ocupação irregular, né. Embora o solo tenha certa capacidade de depuração, a deposição excessiva de resíduos altera suas características, afetando a qualidade da água subterrânea e a produção de alimentos. Indústrias de construção civil e empresas de resíduos são as principais responsáveis pelo passivo ambiental, ou seja, né, pelo desastre aqui, pelo agravante. A contaminação ocorre por deposição inadequada de resíduos, vazamentos, práticas agrícolas e mineração. Tudo que a gente já falou até agora, pessoal, de poluição, né? Basicamente, se faz a deterioração do solo ali, esses fatores. Os poluentes podem se infiltrar no solo, contaminando lençóis freáticos, né, tornando essencial um melhor controle ambiental e gestão da poluição do solo. A figura traz isso para a gente, ó, a apostila. A figura a seguir ilustra a forte poluição do solo e sua mitigação, né, ou seja, como é que você faz para amenizar o problema. Então vamos lá. Fonte de poluição do solo, agrotóxico, né, manuseio inadequado, né, fluentes líquidos, resíduos sólidos, enfim, a gente vê que é um ciclo também, pessoal, né? A gente usa agrotóxicos, né? Aquilo ali adentra dos lençóis ali, né? Então, é um ciclo, né? Como a gente disse, da poluição. Segundo a CEDESP também, pessoal, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Diversas atividades são classificadas, né, como potencialmente poluentes. Algumas delas são detalhadas no quadro apresentado a seguir. Então, vamos ver as atividades poluentes, ó. Quadro de atividades. As aplicações do solo de todos os esgotos, aplicação no solo de lodos de esgoto, lodos orgânicos industriais ou outros resíduos. Ó. Então, as atividades. Silvicultura, ó, atividades extrativistas, silvicultura, atividade extrativista, atividade agrícola, horticultura, aeroportos, né? Atividade de processamento de animais, cemitérios, né? Manufatura de equipamentos elétricos, manufatura de cerâmicas, hospitais, enfim, né? De atividades gerando o mal, né? Vamos falar assim.
aterros e outras instalações de tratamento e disposições de resíduos, ó. Estocagem de resíduos perigosos, produção e teste de munições, refinarias de petróleo, fabricação de tintas, manutenção de rodovias, enfim, ó, construção civil, atividade de processamento de ferro e aço e laboratórios. Tudo isso segundo a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, pessoal. Vocês veem que a dado é antigo, 2011. Agora eu te pergunto, quanto de atividade, né, desenvolveu-se, né, nesse período aí, nesses 20 anos, né? Quantos de atividades se desenvolveu nisso aí, né? Quanta coisa nova apareceu no mercado, quanta tecnologia nova, né? Quanta coisa mais agressiva se apareceu, né, para fazer um maior mal, né, potencializar esses poluentes. Então, vocês veem que é complicado, pessoal. A gente desenvolve muita tecnologia, né? Mas, às vezes, o que realmente precisava ser feito, para falar a nível de Brasil, tá, pessoal? O básico a gente não faz, né? Isso vale até para fora também, né? Conforme a gente viu a ilha de lixo aqui. A granulometria, né? A composição de sedimentos influencia diretamente as propriedades do solo e o transporte de poluentes, né? A gente viu isso. Segundo Ribeiro aqui, em 2011. Características físicas como permeabilidade e porosidade e afetam a atenuação de poluentes por infiltração e lixiviação, enquanto fatores químicos como pH e matéria orgânica influenciam o processo de absorção e neutralização. Modalidade de poluentes depende da estrutura do solo e sua compactação. Essa parte aqui, pessoal, alguns autores, né, trazem, né, mostrando aqui para a gente as características, né, principalmente da granulometria ali, da medição dos grãos, da composição do solo ali, vamos falar assim, né, que algumas características são essenciais para fazer um mal maior, vamos falar assim, né, para que aquele tipo de poluente reaja, né, muito mais impactante do que outros poluentes, enfim. Resíduos sólidos, ó. De acordo com a BNT, né, Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2004, resíduos sólidos incluem materiais sólidos e semissólidos provenientes de diversas atividades, como indústrias, indústrias domésticas e agrícolas, ó. Além de lodos de tratamento de líquidos que não podem ser descartados nas redes públicas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, define-se resíduos como materiais sem valor comercial destacados pelo proprietário, enfim. Classificação dos resíduos, ó. Natureza física, seco, resíduos sem umidade perceptível, molhado, resíduos que contêm umidade. Composição química, matéria orgânica, né, resíduos provenientes de seres vivos, matéria inorgânica, resíduos não provenientes de organismos vivos. Resíduos não provenientes de organismos vivos, isso. Riscos potenciais ao meio ambiente, ó. Essa categoria avalia os perigos de resíduos presentes ao meio ambiente e à saúde pública. Origem, refere-se à fonte e procedimentos dos resíduos. Embora haja diversas abordagens nas normas existentes, geralmente classificam os resíduos sólidos considerando os riscos ao meio ambiente, à saúde e além da natureza, enfim. Então, a norma brasileira regulamentar aqui que fala disso, né? Enfim, depois vocês olhem ela aqui, né? A 1004 e a 2004. Fica aí para estudos. Classificação, pessoal. Classe 1, resíduos perigosos. Ó. Inflamáveis. Exemplos incluem frascos pressurizados de inseticidas e pólvora suja. Corrosivos. Engloba os resíduos de processos industriais contendo ácidos e bases. Patogênicos. Incluem matérias com presença de micro-organismos, vírus e bactérias, enfim, reativos. Resíduos industriais que contêm substâncias altamente reativas com água. Tóxicos, resíduos com alta concentração de metais pesados. Tudo isso na classe 1, pessoal. Não perigosos, classe 2, ó. Engloba resíduos considerados não perigosos, com os provenientes de restaurantes, papelão, né? Papel e sucata ferrosa não contaminados. Ou seja, não deixa de ser poluente, não, pessoal. Ele polui, mas muitos aqui orgânicos, né? A certo prazo ele vai se decompor, mas enquanto isso está lá poluindo, ó.
não inertes, resíduos que não enquadram na classe 1 e 2, né, 2B, mas apresentam características inflamáveis e biodegradáveis. Exemplos incluem lixo domésticos. Esses resíduos podem ser dispostos em aterros sanitários ou medição ou mediante avaliação de sua potencialidade para reciclagem pode ser considerado. O 2B, né, inerte, né, segundo a NBR aqui também, normas brasileiras regulamentadoras, né, regulamentaram aqui 1006 e 1007. Depois vocês leiam aí, vocês achem ela. Rejeitos, ó. É, rejeitos são os resíduos sólidos que, após esgotados todas as possibilidades de tratamento, recuperação por processos tecnológicos disponíveis, economicamente viáveis. Não oferece outra alternativa além da disposição final ambiente, a disposição final ambiental adequada. Ou seja, tem que dar a disposição adequada, afinal. Tem que dar tem que dar a disposição final ambiental adequada, né? Que muitas vezes a gente não dá, né? Simplesmente rejeita e joga ali, né? Sem tratativa nenhuma. Ah, Frank, dá um exemplo. Mineração, a gente vê que aquela parte degradada ali, né? No processo de mineração, há toda uma tratativa de reflorestamento ali, né? Então, tem que plantar um certo número de árvores, né? Tem que deixar bonitinho onde devastou ali. Quanto à responsabilidade pelo gerenciamento dos resíduos sólidos, ela se divide em dois grupos grandes, ó, urbanos e fontes especiais. Urbanos incluem resíduos domésticos ou residenciais, resíduos comerciais e resíduos públicos, né? É o lixo do dia a dia, de casa mesmo. Fontes especiais abrangem resíduos industriais, resíduos de construção civil, rejeitos radioativos, ou seja, em casa, né? Empresa, indústria, trabalho. Resíduos sólidos urbanos, ó, são gerados em áreas urbanas por diversas fontes, como residências, comércio, serviços de limpeza, enfim. Resíduos domiciliares, comerciais e limpeza são geralmente destinados a aterros municipais. Enquanto de saúde e construção civil devem ser gerenciados pelos próprios geradores. É o que a gente comentou e viu, né? Que empresas, geralmente, eles têm uma tratativa da coleta seletiva ali, né? Eles dão a destinação correta. Muitas empresas, né? Mas o urbano, que muitas vezes é complicado, a gente não tem essa mesma tratativa, né? Não faz o mesmo, não tem essa organização. A falta de tratamento adequado no resíduos sólidos urbanos causa problemas ambientais, sociais, né, como contaminação do solo da água, poluição do ar e aumenta a atividade de, de catadores, enfim, né, segundo o IBGE aqui em 2002. A exposição desses resíduos ocorre por vias respiratórias, digestivas ou contato direto. Ou seja, pessoal, né, tem os seus malefícios, né, para o homem ali, né, a poluição custa caro. Então, o Postila traz esse dado para a gente, ó. Os dados a seguir representam o balanço da geração e coleta de resíduos sólidos, né, urbanos em 2009. Ó. Vocês olham onde é que está 2009. Ó. Notas, quase 7 milhões de toneladas de resíduos gerados não foram devidamente coletados. Isso em 2009, hein? Imagina agora. Então a gente, de fato, vê, né, que é alarmante, né, o futuro nosso. Né? Se a gente não intervir agora, né, já deveria ter intervido há tempo já. Então a apostila traz os dados aqui para a gente. Ó. Resíduo de urbano. Então, a geração e a coleta. Ó. A gente vê que gera muito e coleta pouco. Ó. É complicado isso aí. Destinação final. Ó. Aterro sanitário. Ó. Aterro controlado, né? Lixão. Então, outro quadro que ilustra isso aí para a gente. Ó. Geração de resíduos, né? Sólidos urbanos no Brasil, no estado de São Paulo. Ó.
Brasil, São Paulo, população, né? O que é gerado, né? Habitante dia, quilo dia. A gente vê que é alarmante, é preocupante, pessoal. E os dados, o dado é de 2009. Em relação ao estado de São Paulo, o percentual da destinação final dos resíduos coletados no ano foi o seguinte, ó, aí dados para a gente ver e analisar, ó. Aterro sanitário, né, corresponde a 76%, aterro controlado, 14% lixão, enfim. A evolução dos índices da qualidade da disposição final dos resíduos, ó, também dados para a gente analisar, gráficos, ó. A gente vê que a fonte, né, lá na Companhia Ambiental do Estado de São Paulo de 2011, ó. A gente vê que é dados alarmantes, né, que assim, se não mudar o panorama aí, a gente vai passar, né, tá passando por mal bocados aí. Índice da qualidade do aterro dos resíduos no estado de São Paulo. Parâmetro é São Paulo, pessoal, conforme a gente falou. A gente vê que melhorou, né, mas tá aquém ainda, né? Principalmente no resto do país, né? Parece que é só São Paulo que preocupa, né? Tem esse monitoramento, tem esses índices, né, tem essa preocupação, ó. Inadequado, né? A parte vermelha, controlado e adequado, ó. Fonte 2010, comparativo. Na apostila, pessoal, às vezes dá para vocês verem a comparação do ano aqui, mas vocês veem que não é o mesmo ano. Ó. Mudou, né? E mudou para melhor, né? Mas muito é de ser feito ainda, pessoal, né? Cada um, conforme a gente falou, fizer a sua parte, né? A coisa daqui a uns anos muda, né? Então, cada um tem que fazer a sua parte. E foi isso, pessoal, a aula de hoje, né? Gostaria de agradecer, né? Vocês que vão ver depois. E fica aí meu muito obrigado, né? E falar para vocês, convidar vocês para estudar o material da apostila, né? Que é mais condensado, e o resumo que a gente traz para as nossas aulas, né, para os nossos encontros, que é tão importante isso aí, né? Para melhor a absorção da matéria. E é isso, pessoal. Até a próxima, né? E bebam água, se hidratem, tá bom? Até a próxima. Ótima tarde, professor. Boa tarde, eu que agradeço.